Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora de perímetro no plano cartesiano, tá? Então suponha que eu tenha aqui esse polígono desenhado no plano cartesiano e eu queira calcular o perímetro dele, tá? Nesse caso fica fácil porque na maioria dos segmentos aqui que formam o meu polígono, eu tenho linhas na horizontal ou na vertical, tá? Então, nesses casos, eu consigo descobrir quanto medem os lados desse meu polígono, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero descobrir qual o valor desse segmento aqui que vai do A até o B, é só eu verificar aqui embaixo, ó. O A, o x dele vale 1. O B, o x dele vale 7. Tá vendo aqui embaixo? Então, é só eu verificar quanto eu ando daqui do 1 até o 7. Quanto que eu tô andando? É só eu fazer isso aqui, ó. 7 menos 1, não é? Isso vai me dar 6. Então, esse espaço aqui entre o A e o B mede 6, tá? A mesma coisa, se eu quiser saber aqui, ó, na vertical, esse pedaço aqui entre o A e o E. Quanto que mede? Ó, o Y no A aqui, ó, é 6. O Y no E aqui, ó, é 1. Então, se eu quiser saber esse espaço aqui que vai do 6 até o 1, basta eu fazer 6 menos 1. Então, isso aqui vai dar 5, né? Então, esse espaço aqui, ó, AE, mede 5, tá? A mesma coisa aqui, ó, do E ao D, que também está na horizontal, tá? O E aqui a gente já viu que vale 1. Lá no D agora, ó, vale 9. Então, eu vou fazer o quanto? 9 menos 1, que vai dar 8. Então, esse pedaço aqui mede 8. Do C ao D, ó, vale quanto aqui, ó? O D vale 1, o C vale 4. Isso é 4 menos 1, que vai dar 3. Então, esse CD aqui vale 3. O meu problema é esse espacinho entre o C e o B aqui que eu estou colocando em vermelho. Por quê? Porque esse pedaço aqui, ele não está nem na horizontal e nem na vertical, tá? Ele está deitado, tá na diagonal. Então, nesse caso, eu não tenho como saber direto, assim, que nem a gente fez nos outros casos. Para isso, eu vou ter que calcular essa distância aqui, do ponto B ao ponto D. E como a gente fazia isso? Usando a fórmula da distância entre dois pontos, que era o quê? X do ponto B menos o x do ponto C ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto C também ao quadrado, tá? Dá para saber quem é o ponto B e quem é o ponto C? Dá, né? O x do ponto B, eu venho aqui embaixo e vejo que ele vale 7. O y do ponto B, eu vou lá, ó, no eixo y e vejo que ele está valendo 6. Então, meu ponto B é o 7, 6. E meu ponto C? O x dele aqui embaixo está valendo 9. E o y dele, ó, eu venho aqui, ó, no eixo y e vejo que ele está valendo 4. Então, ele é o 9, 4. Basta eu substituir, então, aqui, ó, no ponto B, o x vale 7, o y vale 6. No ponto C, o x vale 9, o y vale 4. Então, vamos calcular essa distância aqui ao quadrado. X do ponto B, tá aqui, ó, é o 7. Menos x do ponto C, ó, no ponto C o x vale 9. Tudo isso ao quadrado. Mais y do ponto B. O y do ponto B, 6. Menos y do ponto C. No ponto C o y é 4. Tudo isso ao quadrado. Então, vamos lá. Essa distância ao quadrado é quanto? 7 menos 9. 7, primeiro que está no parênteses, né? Tira 9, menos 2, né? O 9 é maior, continua negativo. Mais 6 menos 4. 6 menos 4, 2.
também ao quadrado. Essa distância ao quadrado, então agora, ó, faz o parênteses, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4, tá? Então, dá mais 4. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2 também dá 4. Agora sim eu posso fazer essa soma. 4 mais 4, 8, então minha distância é 8. O que acontece com a minha raiz mesmo? Na hora que ela vai para o outro lado, com a minha potência, na hora que vai para o outro lado, vira raiz. Então, isso aqui é raiz de 8. Raiz de 8 é exata? Não. Para a gente poder achar o perímetro aqui, a gente vai fazer essa raiz de 8 na calculadora, tá? Raiz de 8, ela é aproximadamente igual, ó, vou pôr um tiozinho aqui para mostrar que ela é aproximadamente igual, 2,83, tá bom? Então, esse é o valor dessa distância aqui, ó. Acabou meu exercício? Ainda não. Por que que ainda não acabou? Porque ele queria isso aqui, ó, perímetro. Como que eu cacho o perímetro agora? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, o que que eu tenho aqui de lado, ó? O 6 aqui em cima que eu achei, mais o 5 aqui da nossa lateral, mais aqui na base embaixo 8, mais na lateral direita 3, mais essa distância que eu achei, 2,83. Então, quem vai ser esse perímetro? É só eu somar todo mundo, tá? 6 mais 5, mais 8, mais 3, mais esse 2,83. Isso daqui vai me dar aproximadamente 24,83. Então, meu perímetro é isso aqui, ó. A resposta do meu exercício é isso aqui, 24,83, tá? Agora, vamos supor que a gente tem essa situação aqui embaixo. No plano cartesiano abaixo está representado um terreno e suas dimensões estão representadas em metros. Determine o perímetro deste terreno. A gente quer o perímetro desse terreno aqui, ó, que está no meu plano cartesiano. Aí ele já fala para mim usar uma calculadora para auxiliar nos cálculos. Por quê? Porque provavelmente eu vou ter casos em que eu vou ter raiz quadrada, como aconteceu lá no 8, com a raiz de 8 no anterior, e eu vou ter que fazer esse cálculo na calculadora, tá bom? Então, eu tenho aqui um terreno, tá? Com 4 lados, e representado no meu plano cartesiano. Por que que ele está representado no meu plano cartesiano? Para eu poder exatamente calcular as dimensões. Por quê? Porque vocês percebem aqui que nenhum deles eu tenho lados ou na vertical ou na horizontal. Em todos eles, os lados, né, os segmentos estão nas diagonais, né, estão como retas inclinadas. Então, eu não tenho como saber quem são esses lados, né, a medida deles. Eu vou ter que calcular a distância entre os pontos para saber essas medidas. E aqui, como ele está representado numa malha quadriculada, né, no plano cartesiano, ele não fala para mim quem é o ponto A, o B, o C e o D, mas eu consigo descobrir, porque como eu estou aqui na malhinha quadriculada, é só contar os quadradinhos, tá? Então, vamos aqui, ó, esse ponto A, ó, ele está representado aqui no X, nesse ponto. Quanto que vale isso aqui, ó? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, esse é o menos 5, ó. Então, o A, ele é menos 5, tá? E o Y? O Y, ele tá aqui, ó. Então, vamos contar, ó. Aqui é o 0, né? 1, 2, 3, 4. Desculpa, aqui é o 5. Nossa, a professora tá pro lado positivo, né? Nós não estamos no lado negativo. Então, aqui é o 5. Tá pro lado direito é positivo, né? E o Y para cima, 4. Vamos fazer a mesma coisa com o B, ó. O B, ó. Agora, o B, aqui no X, ele tá pro lado negativo, ó. Porque, ó, menos 1, menos 2, ó, ele é menos 3. Então, o B, ó, vou por aqui em cima, ó, menos 3 no X. E no Y, 1
2. Ele é 2. Positivo porque tá para cima, tá? O C, ele tá aqui, ó. Então, o C, quem é o C? X, ele tá aqui, ó. Quem é esse, ó? 1, 2, 3, 4. Tá do lado do 5, né? E o Y, ele tá aqui. Ele é o 2 também, ó. Tá bom? Ele é o 4, 2. O D tá aqui embaixo, ó. Quem é esse D? O X dele tá aqui, ó. Menos 3 a gente já marcou, esse cara é o menos 4. Então, o D, ele é o menos 4. E no Y, ele tá aqui, ó. Então, para baixo, menos 1, menos 2. Esse é o menos 3. Ele é o menos 4, menos 3, tá? Então, vou marcar aqui do lado para a gente saber, ó. O A, a gente viu que é o 5, 4. O B, a gente viu que é o menos 3, 2. Só para ficar melhor a visualização, né? O C, 4, 2. E o D, menos 4, menos 3, tá? Então, o que eu tenho que saber? Para achar quanto mede esse lado aqui, ó, AB, eu tenho que calcular essa distância entre o A e o B. Para calcular aqui quanto mede o BD, eu tenho que calcular a distância entre o B e o D. Do D até o C, eu tenho que calcular a distância do D até o C. E do A até o C, a distância do A até o C, tá? Então, nós vamos fazer passo a passo aqui, que é o próximo slide. Então, ó, eu já coloquei os pontos aqui, ó. O A, 5, 4, o B, menos 3, 1, né? Aqui é o 1. Então, é menos 3, 1. Não é menos 3, 2, é menos 3, 1 aqui, ó. Errei. Menos 3, 1, ó. Eu andei uma posição só aqui no B, né? Uma posição. Esse aqui é o 1 no B, tá certo? Menos 3, 1. Aqui, menos 3, 1. E o D, que nós vimos aqui, ó, menos 4, menos 3. Tá? No slide de baixo. Então, nós vamos calcular essas distâncias, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei a formulinha das distâncias, que é a mesma que a gente usou lá no primeiro exemplo, tá? E vamos substituir. Lembrando que aqui o primeiro valor é o x, o segundo é o y. O primeiro valor é o x, o segundo é o y. Então, a distância ao quadrado é igual a x do ponto A, ó, ele vale 5, menos x do ponto B, ele vale menos 3, ó. Então, tem tudo isso ao quadrado, tá? Mais. Por que ficou 2 aqui, ó? Esse menos é esse, e esse outro menos é lá, que o B é negativo, tá? Mais y do ponto A, ó, ele vale 4, menos o y do ponto B, que vale 1. Tudo isso ao quadrado, tá? Distância ao quadrado. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Menos e menos vai ficar mais. Então, é 5 mais 3. 5 mais 3 vai dar 8. Tudo isso ao quadrado. Mais 4 menos 1 vai dar 3. Tudo isso ao quadrado. Agora, a gente faz a potência. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, certo? Agora, eu posso fazer essa continha de mais. 64 mais 9 vai dar 73. Lembra que o quadrado vira raiz? Então, isso é a raiz quadrada de 73. 73, ela não tem raiz exata, ela é aproximada. Então, nós vamos fazer na calculadora 8,54, tá? E vamos guardar esse valor, tá bom? Agora, eu vou lá a distância entre o B e o D, que lá no slide é essa daqui, ó. Entre o B e o D, tá bom? Opa! Então, vamos lá. O primeiro valor é o x, o segundo é o y. O primeiro valor é o x, o segundo é o y. Então, a distância aqui é quem? X do ponto B.
menos 3, menos o x do d, que é menos 4. Então, ó, esse menos é esse aqui, e depois eu vou pôr o x, que é negativo também. Então, vai ficar 2 menos. Mais o y do ponto B, ó, que é 1, menos o y do ponto D, que é menos 3. De mesma coisa, ó. Esse menos aqui, esse do meio, e o outro é lá do 3, que é negativo. Tá? Vamos resolver isso aí. Primeiro parênteses. Ó, de novo. Menos com menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar menos 3 mais 4. Sinais diferentes, continha de menos. 4 tira 3 dá 1. Tudo isso ao quadrado. Mais, aqui, ó, menos com menos também é mais. 1 mais 3, 4 ao quadrado também, tá bom? Agora faz o parênteses. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Agora pode somar. 1 mais 16 dá 17. O quadrado vai para lá como raiz quadrada. Raiz quadrada de 17 também não é exata. Então, nós vamos para a calculadora e o valor dela aproximado, 4,12. E vamos guardar esse resultado aqui, tá bom? Agora, nós vamos para a distância de D a C. D a C, ó, é esse pedaço aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa. Tá lá o ponto D, menos 4, menos 3, e o C, 4, 2. O primeiro é o x, o segundo é o y. O primeiro é o x, o segundo é o y. Então, quem vai ser essa distância ao quadrado? O x do D, menos 4, menos o x do C, que é, ó, 4. Tudo isso ao quadrado. Mais o y do D, ó, é menos 3, menos o y do C, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Essa distância é quem, ó? Menos 4, sinais iguais, a gente soma e mantém o sinal. Então, vai dar menos 8 ao quadrado. Mais, aqui também é a mesma coisa, ó. Menos 3, menos 2, mantém o menos e soma. 3 mais 2, 5, tudo isso ao quadrado. Aí, a gente resolve o parênteses. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos dá mais. 8 vezes 8, 64. Mais menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. Agora eu posso juntar o 64 mais 25. Isso vai me dar 89. Então, quer dizer que essa distância é a raiz do 89, que também não é exata, tá? Vamos ver aproximadamente na calculadora, 9,43. Vamos guardar esse valor, tá? A mesma coisa com a distância de AC, que lá na minha imagem, a distância de AC é esse último pedacinho aqui, ó, menorzinho que nos resta, tá? Então, vamos lá, distância do A até o C. A gente tem o A, o ponto A, 5,4 e o ponto C, 4,2. Então, a distância é quem? Lembrando, o primeiro é o x, o segundo é o y. O primeiro é o x, o segundo é o y, tá? Então, ó, x do ponto A é 5, menos x do ponto C, que é 4, tudo isso ao quadrado. Y do ponto A, ó, 4, menos y do ponto C, que é 2, tudo isso ao quadrado. Primeiros parênteses, 5 menos 4 dá 1, então eu tenho 1 ao
quadrado. Mais aqui, 4 menos 2 dá 2. Tudo isso ao quadrado. Quem é essa minha distância? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Posso somar, 1 mais 4, 5. Então, a minha distância é raiz de 5. Raiz de 5 também não é exata. Vamos aproximar na calculadora. 2,23. Guardamos esse resultado. Depois de tudo isso, acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque eu quero perímetro. Como que eu acho perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados do meu polígono, tá? Agora eu tenho a medida de todos eles, eu consigo achar. Então, para facilitar pra gente, eu montei a tabelinha. Lembra que lá ele fala que todos os valores estão em metros? Então, eu fiz a tabelinha, todos os valores que a gente achou. Do A até o B, a gente achou 8,54. Do B até o D, 4,12. Do D até o C, 9,43. E do A ao C, 2,23. Para calcular o perímetro, basta somar. Então, pega lá o primeiro, 8,54, soma com 4,12, soma com 9,43 e soma com 2,23. E o resultado disso daí é o perímetro que a gente vai estar procurando, tá? Então, com o auxílio de uma calculadora, a gente pode somar isso daí e vai achar 24,32 metros como resultado do nosso perímetro, ok? Então, tá aí. Esse era o resultado do nosso exercício. Até uma próxima.